Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez, aqui no canal Feminina Gospel, eu, Rose Gomes, para quem não conhece, tá? Estou aqui há algum tempo já falando um pouquinho da palavra do Senhor e também tem um lado muito forte que é o lado do relacionamento. É uma área que eu venci. Passei por algumas situações aí, por decepções. Chegou o um momento que eu achava que eu nunca mais seria feliz na vida sentimental. Mas um dia eu me acheguei ao Senhor e comecei a pedir a Ele. Então, o Senhor entrou com providência e me deu aí a vitória, né? E hoje eu usufruo de um momento bom na minha vida sentimental. Deus preparou um esposo para mim, um homem de acordo com aquilo que eu sonhava, um homem que não é perfeito, mas afinal de contas eu também não sou perfeita. E isso é a graça, né, do relacionamento. Um aprendendo com o outro e estar disposto a viver uma vida feliz juntos. Então, com isso, nós vamos aprendendo a se conhecer, a mudar algumas coisas que precisamos mudar. Às vezes nós temos que deixar de fazer algumas coisas que nós gostamos de fazer para agradar o outro, sim, porque nós queremos fazer o outro feliz. Fazer o outro feliz no sentido de homem e mulher, tá bom? Eu gosto de deixar isso bem claro, porque você, mulher, quando estiver se preparando para receber a sua bênção, o homem que Deus vai colocar no seu caminho, que vai andar com você lado a lado aí, até o fim da sua vida, que será dessa forma, você vai entrar nesse casamento para ser feliz. Se você já passou por essa situação um dia, né, se casou e foi infeliz, saiba que você pode ser feliz sim. Deus quer isso para você, tá? E você que ainda nunca se casou, está sonhando com isso, saiba que Deus tem o melhor para você. Embora hoje em dia nós olhemos algumas situações, algumas mulheres falando, até homens, né, falando que não existe mais homem bom, que não existe mais mulher boa. Existe sim, gente. Tá escondido, tá difícil, mas você vai encontrar sim. Deus pode colocar no seu caminho. Ore ao Senhor, peça a Ele, descreva como você quer e confie e espere. E faça aquilo que você tem que fazer, tá? Porque o nosso Deus só faz o impossível e o possível é você quem faz. Até mesmo na vida sentimental. E eu quero falar com você, mulher, que está com o coração aberto para ouvir o que eu tenho para te falar, que quer aprender um pouquinho comigo. Eu aprendi, estou aprendendo e estou dividindo com você, tá? Então, se você tem esse coração fechado, não tem como. Eu não vou estar aqui para mudar a sua mente, nada disso. Eu estou apenas te dando aí um parecer, te falando algumas experiências que eu passei, onde eu tive aí êxito, tá? Então, eu estou trazendo para que você também venha ter êxito na sua vida sentimental. E essa parte é da vida carnal, tá? Da terra aqui, terrestre. Então nós temos que dividir isso, porque nós que somos cristãos aprendemos ao longo da vida que éramos anjos, né? Que não precisamos nada dessa terra, que é só buscar as coisas do alto, mas a palavra é tão clara, gente. Por isso que eu falo para você, nós temos que ler a palavra e também entender o que aquilo está querendo dizer. Tá bem claro na palavra de Deus. Buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas você não acrescentada. Buscai primeiro. O que quer dizer isso? Se é para buscar primeiro, é porque tem o segundo, o terceiro, o quarto, entendeu? Então, em primeiro lugar, o mundo espiritual. E depois vai vir as outras coisas, que faz parte da nossa vida carnal, pois nós não somos anjos, nós somos corpo, alma e espírito. E o que eu estou falando aqui condiz sim com a carne, tá? É algo que vai satisfazer a carne, que é estar feliz sentimentalmente, né? Ter um marido ali, um homem responsável, um homem que sabe o seu lugar, e a mulher que está com ele sabe também do seu lugar. Como vocês viram aí no título desse vídeo, o que faz um relacionamento dar certo? Você sabe? O que será que faz? Muitas vezes nós vemos um casal aí que já estão juntos há tantos anos, né? São casados há 30 anos, 20 anos, e as pessoas sempre fazem essas perguntas, né? Nossa, mas o que vocês fizeram para dar certo? É algo assim, gente, que não tem como a gente especificar, falando, ó, você tem que fazer assim, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, aí após isso você faz isso. Não, não tem como. É um andamento de cada casal, é de um jeito. Então não tem como eu falar para você assim, você tem que fazer desse jeito que vai dar certo para você. Mas nós podemos, dentro desse contexto geral, alguns itens, algumas coisas que podemos fazer que vai levar sim a um bom andamento desse relacionamento, tá? E uma delas começa já com algo bem simples. Você saber que você é mulher e está no seu lugar de mulher. E saber que ele é homem e deixar ele no lugar de homem. O que quer dizer isso? Como eu disse para vocês aí no primeiro vídeo, até trouxe esse início aí para vocês entenderem um pouquinho de onde que vem
essas coisas que nós hoje vemos aí mulheres lutando contra, né? Mulheres influenciadas por Satanás, falando para nós que não, você não depende do homem, você não precisa do homem, e isso daí, conforme a palavra do Senhor, está errado, né? Deixei para vocês aí no primeiro vídeo, vou linkar aqui se você ainda não viu, né? Vou deixar na descrição do vídeo para você ver o primeiro, para você poder entender aí, que eu vou agora de parte em parte aí, trazendo para vocês aí um pouquinho, para que vocês possam entender e ser feliz sim na vida sentimental. Então, como eu estava dizendo, nós precisamos entender, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus olhou para o homem e disse, não é bom que você esteja só, falhei uma companheira, uma auxiliadora, alguém que seja idônea, né? Então, é importante saber que sim, o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. É óbvio que eu tô falando com mulheres e homens que querem ser felizes na vida sentimental, tá? Deseja casar, deseja construir uma família, ou já está casado e está passando um processo aí, uma crise, e quer ver esse casamento crescer, esse casamento evoluir. Não está pensando na primeira solução que vem na nossa mente, que é o quê? O divórcio, a separação. Tá tudo dando ruim, nós dois não estamos conseguindo se entender, essa situação eu não amo mais ele, o nosso casamento tá frio, o que nós vamos fazer? Separar, divorciar, é a primeira solução que temos. Essa solução quem traz para você é Satanás, já vem na mente. Não dá mais certo, se separa, você é bonita, você vai encontrar alguém melhor. E fala para ele também, você vai encontrar uma mulher melhor, é assim que Satanás trabalha, tá? Na mente. Então não, gente, se tá tendo alguma crise, se tá tendo alguma situação aí, ainda pode sim ser restaurado esse casamento, tá? É importante saber que o nosso Deus é contra o divórcio, o nosso Deus é contra a separação. A palavra não diz isso, o que Deus uniu, que o homem não separe, né? Então, quando você encontra aí o seu amor, foi Deus que colocou no seu caminho. Tudo, eu acredito dessa forma, tudo que acontece nas nossas vidas, ainda mais quando nós somos servos do Senhor, que nós oramos, nós pedimos ao Senhor, o Senhor traz, o Senhor coloca no caminho, o Senhor prepara uma situação que você vai conhecer aquela pessoa e vocês juntos poderão ser felizes sim. Precisamos entender que cada pessoa é única. Então, dentro do seu relacionamento, você precisa conhecer o seu companheiro. Precisa conhecer esse homem que Deus colocou no seu caminho. Então, mulher, você tem sim condições de levar esse casamento, levar esse relacionamento a ter um bom êxito, tá? Porque nós somos mulheres que somos sábias, nós temos o poder em nossas mãos, foi Deus que deu. Por isso que Deus cobra de nós. Por isso que Deus fala assim, tá na palavra, né, que a mulher sábia, ela edifica o lar. Porque nós temos essa sabedoria, essa graça de Deus, nós temos um poder em nossas mãos, que Satanás sabe disso, e muitas vezes ele usa esse poder que nós temos com mulheres de fora, né? Como posso dizer isso? Aquela palavra que diz assim, que os filhos das trevas têm mais sabedoria do que os filhos da luz, porque os filhos das trevas usam o poder que eles têm. Eles sabem agir de maneira correta. E nós que somos servas do Senhor, o que nós fazemos? Ao invés de usar aquilo que Deus nos deu, nós preferimos fazer o quê? Ficar orando. Nós ficamos orando. Ai, Senhor, meu casamento tá frio. Ai, Senhor, meu marido não liga mais pra mim. Ai, meu Deus, o que eu faço? Meu casamento tá se esfriando. O meu marido não consegue me entender. E aí nós ficamos orando, orando, orando. Isso é bom? É bom. Em primeiro lugar, buscar o reino dos céus, né? É a sua justiça. Mas e o demais? E as demais coisas que nós temos que fazer? Então, há coisas no nosso casamento que Deus não vai fazer. É você, mulher, que tem que fazer, mesmo porque Ele já te deu. O que Ele nos deu? Sabedoria. Nós precisamos entender, conhecer o homem, né? Esse homem que está do seu lado. Cada homem é único, então o meu marido é de um jeito, né? O meu esposo é de um jeito, eu sou de um jeito. Então, nós dois juntos, nós temos que entender, eu tenho que ver o que o meu marido gosta, o que agrada a ele, né? O que eu faço que aborrece ele. É a mesma coisa, gente, a nossa relação com o nosso Deus. Você observa que a palavra de Deus sempre compara a igreja com uma noiva de Cristo, né? Esse relacionamento homem e mulher. O homem que cuida da mulher como... O que diz a palavra do Senhor? Que Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Olha só essa comparação. E por que falar isso? Porque Cristo deu a vida pela igreja, a noiva dele. E o homem tem que fazer a mesma coisa, dar a vida pela noiva dele, pela mulher dele, pela família dele. O lugar do homem é esse lugar de proteção, esse lugar de cuidar, de prover. E qual que é o lugar da mulher? O lugar da mulher é o lugar de estar auxiliando o homem. É o lugar de estar vendo, tendo essa visão mais ampla e conduzindo bem o seu lar. Né? Protegendo também no que diz respeito ao carinho, ao cuidado, a deixar ali o conforto dentro da casa.
A mulher, ela traz essa diferença do homem. E muitas vezes a mulher deixa de ser mulher porque quer ficar ali competindo com o homem e vai para a cabeça dessas mulheres aí que estão aí no mundo, né? Dizendo que não, se eu faço, ele também tem que fazer. Eu vejo até, já vi situação aí da mulher falar, não, eu limpo a casa, eu cuido do almoço, da janta, ele também tem que fazer, né? E aí eu te pergunto, se ele fazer é bom? Claro, mas você precisa impor dessa forma? Não, cada um tem que estar no seu lugar. De repente esse homem, ele sai para trabalhar, ele está lá buscando o sustento da casa, a provisão do seu lar e você está na sua casa, mulher, cuidando do seu lar. E hoje em dia as pessoas, né, hoje em dia mulheres até diminuem as mulheres que ficam em casa, cuidando do seu lar. Às vezes algumas mulheres optam por isso. Eu sinto prazer em limpar a minha casa, fazer o almoço, colocar aquela florzinha no vaso ali na mesa da sala, né, na mesa de jantar, fazer um almoço, uma janta que o meu marido goste. Hoje em dia, se você falar isso, meu Deus, as mulheres dizem, ah, que absurdo, não pode, você não tem que fazer o que ele gosta. Gente, pelo amor de Deus, não se deixe influenciar por essas mulheres. Hoje em dia, esses dias passados eu estava analisando um fato marcante que tem acontecido aí na sociedade, principalmente mulheres que estão aí no poder ou mulheres que estão na mídia, né? Esses dias mesmo eu estava vendo uma tal de, eu não vou ficar dando nome, né? Uma atriz aí famosa, que é casada com um apresentador famoso, falando lá num debate, lá num podcast, falando que ela se arrepende porque ela deveria ter saído com vários homens, ter curtido mais, e aquilo lhe traz uma falsa ilusão para as mulheres que estão assistindo, aquela que não aquela que não tem aí um entendimento, que não é uma serva do Senhor, que sabe o que é certo e o que é errado, traz ali uma ilusão que isso é bom. Olha o que Satanás faz. Isso é maravilhoso, mulher, que você seja independente, que você tenha vários parceiros, que você passe de mão em mão, isso é lindo. Então ela trazia ali essa ideia, que ela se arrependeu porque isso é algo muito bom, mas olha só como Satanás, ele é astuto. Essa mesma mulher que está falando isso, trazendo essa mensagem para aquelas que estão aí de repente procurando alguém, fala, olha, tá vendo? Ela se arrependeu, então eu vou fazer isso. Aí ela não para pensar que essa mulher que está falando que se arrependeu, ela tem um casamento, vamos dizer aí, careta. Ela, você observa que ela é uma mulher feliz no seu relacionamento, que ela é submissa sim, ainda que ela tenha condições financeiras, que ela pode, que ela tem o poder dela, a gente observa que esse casamento dela, ela se coloca no lugar de mulher, tá? Ela tem 3 filhos, tudo bem educado, tem menina também, então ela não ensina essas coisas para a filha dela. A filha dela está sendo conduzida para ter uma vida feliz, uma vida careta, né? Porque quando você olha isso, as pessoas que querem viver dentro do padrão do que Deus nos deixou, é careta para o mundo. Mas ela fala com a boca dela algo que aparentemente é bom, mas no seu contexto, na realidade da vida dela, ela não vive isso. Ela tem sim um casamento de margarina, comercial de margarina, né? Como as pessoas dizem. Um marido, 3 filhos, uma casa linda, maravilhosa, uma vida financeira maravilhosa, dá bons ensinos para os seus filhos, direciona bem a sua filha, mas quando ela senta ali no podcast, para mostrar que ela é essa mulher independente, empoderada, ela solta essa frase aí. Ah, sabe, eu me arrependo de não ter curtido mais, sabe, saído mais aí, saído passado de mão em mão. Eu já tenho esse casamento, mas eu gostaria de ter vivido isso. E as mulheres trouxas que estão ouvindo isso, acreditam. Tá? Então eu acredito que você é uma mulher que tem uma mente boa, mas só para vocês entender como que Satanás trabalha. Não é a primeira pessoa que eu vejo fazendo isso. Outro dia também vi uma outra atriz aí mostrando, né? Passou ali no meu feed, eu gosto dela, né? Eu já vi ela fazendo as novelas. E aí eu parei para ouvir aquilo. Eu falei, gente, eu não tô acreditando. Ela dizendo, mulheres, sejam independentes, curtam mesmo, mulheres, né? Tenho vários parceiros, saia, curtam. E eu tô aqui, ó. Agora eu vou curtir também com o meu marido, vou fazer tal coisa lá. E ela falou. Aí, poxa vida, as pessoas não param para pensar. Falam, essa mulher está incentivando outras mulheres a fazer isso. Gente, isso faz um mal danado para uma mulher. Deus sabe disso por quê? Porque a nossa natureza foi ser amada. Deus nos fez para ser amada, para ser respeitada. E quando a mulher não sente isso, ela não se sente respeitada, amada, ela vai se sentir frustrada. Isso vai trazer grandes danos, grande prejuízo para o emocional dessa mulher.
Entende? Então isso não é bom. Satanás mostra que isso é maravilhoso, é ser livre, né? É viver assim, nossa, a liberdade. E isso traz danos, frustrações terríveis, tá? Então essa mulher que estava dando esse conselho, essa mulher é casada. Tem uma vida que seria careta, não é verdade? Tem o marido dela, tem o filho dela, tem a casa dela. Já tem 2 filhos de outro casamento, esses filhos são bem estudados, são bem direcionados. Ela tem uma filha, eu nunca ouvi falar nada dessa filha dela, que a filha dela sai andando de mão em mão. Aliás, você nunca ouviu falar nem do que a filha dela faz. Tem uma vida ali, ó, íntima, guardada, reservada, tá? Então, quando ela fala com a boca dela algo que ela não vive, ela influencia de uma forma negativa, é usada por Satanás, sim, para deturpar o que agrada a Deus, mas ela sabe o que é bom, ela não vive isso. Ela incentiva outras mulheres a viver, mas ela não vive isso. Então, gente, nós temos que ter muito cuidado, tá? Com o que você está ouvindo, o que você está vendo. Então, tudo que sai da presença de Deus, tudo que sai da vontade do Pai, vai trazer danos, sim, vai trazer prejuízo. A ideia que Satanás coloca aí, que nós mulheres não dependemos dos homens, nós dependemos deles, sim. Nós precisamos dele como ele precisa de nós. Entende? Então, se você está dentro de um relacionamento, não existe isso. Eu não dependo de você, eu não preciso de você. Sabe? Eu não vou ouvir o que você está falando, então fique sozinha. Se eu não quero depender de alguém, eu fico sozinha. Então, se eu já tenho isso no meu coração, eu não gosto que mande em mim, eu não gosto de estar tendo que dar satisfação, tanto homem como mulher. Então, você fique sozinho. Você não nasceu para se casar. Você não vai se sentir feliz nessa situação. Então, se um homem ou uma mulher deseja uma família, se um homem ou uma mulher deseja se casar, ele tem que saber que você vai se unir a uma outra pessoa e você vai fazer tudo para agradar essa pessoa, vai fazer tudo para fazer ele feliz, né? No que diz respeito aqui, eu tô falando com mulheres, mas o contrário também é verdadeiro. Então eu vou procurar, eu tô num relacionamento com meu marido aqui e eu procuro saber o que ele gosta, o que ele deixa de gostar, o que eu faço que ele não gosta, então eu deixo de fazer. Nós temos que conversar, temos que colocar os nossos pontos em comuns, né? É entender o que está acontecendo na relação. Procurar satisfazer ele como homem, ele fazer o mesmo comigo como mulher, né? Tem esse lado íntimo do casal que é muito importante, mais lá na frente eu vou falar sobre isso, entende? Precisamos entender isso. E você, mulher, que está partindo para esse momento aí, buscando a Deus, que Deus coloque um homem no seu caminho, você precisa entender que você tem que saber o que atrai esse homem que você deseja, né? Descreva para o Senhor o que você quer e precisa entender o que atrai o homem. Porque uma mulher que é bruta, uma mulher que é ríspida, essa mulher que eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém, você vai fazer o quê? Afastar o homem de você. É por isso que Satanás vem com essa ideologia. É isso que ele quer, que as mulheres e os homens não estejam juntos. Ele quer que nós pensamos que o homem é o nosso inimigo. Olha só, gente, a que ponto que nós chegamos. E o homem não é o nosso inimigo. O homem é alguém que está do nosso lado para nos proteger, para nos guardar, para estar ao nosso lado, para nos prover. Mesmo você, mulher, que não precisa. De repente, fala, eu não preciso. Eu trabalho, eu ganho bem, eu sou independente. Mas quando você está com o seu marido, aprenda a mostrar para ele que você depende dele sim. Que você respeita ele. Que você sente orgulho dele. Aprenda a elogiar o seu marido pelo que ele faz. Entenda que ele não é como você. Às vezes a gente pedimos ao nosso marido, né, amor, lava ali o banheiro para mim, por favor, enquanto eu tô aqui lavando roupa, porque isso, gente, é tão normal, pode acontecer, não tem problema nenhum, tá? Esse trabalho é nosso, sim, pra gente cuidar da casa, cuidar da nossa hora, porque nós sabemos fazer de uma forma diferente, mas o homem pode nos ajudar. Assim como o homem sai hoje para trabalhar, e nós mulheres também saímos para trabalhar, para trazer o sustento para o nosso lar. Então, os dois juntos, unidos, vão vencer, porque estão andando pelo mesmo caminho, né? Como diz aí na palavra do Senhor, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, nós temos que estar de acordo. Então, nesse relacionamento, você conheceu a pessoa, você está namorando, vai mostrando para ele quem você é, mostra para ele o que você gosta, aquilo que você vê nele, que você não gosta, você fala, e vão entrando ali no equilíbrio. Chegou num ponto, não, eu gosto de você, eu acho que tem tudo para dar certo, vamos casar. Então, nós vamos nos casar, e aí vai entrar ali num acordo. Como que vai ser? Nós dois vamos trabalhar fora? Não, eu quero trabalhar, eu gosto, eu me sinto bem, então tudo bem, você vai trabalhar. Só que aí os dois vão trabalhar, vai trazer aquele sustento para o lar,
para um bom andamento do seu lar, entende? Não vai estar com aquela coisa da divisão. Se você casou, é união. Se você casou, tudo que vocês fizerem é em prol desse relacionamento, é em prol dessa família. É como diz a palavra do Senhor: deixará teu pai e tua mãe e unir-se-á a sua mulher, e se tornarão uma só carne. A partir desse momento, vocês dois agora vão estar juntos, correndo atrás dos sonhos junto, planejando junto. Não sendo, não dependo de você, eu não preciso de você. Ué, se você está casado, casada, um depende do outro. É isso que é o casamento. Então, muitas vezes nós vamos deixar de fazer alguma coisa porque nós sabemos que aquilo desagrada o nosso marido. Muitas vezes nós vamos procurar fazer alguma coisa que nós sabemos que agrada o nosso marido. E aí vai entrar em outros fatores, né? Entender qual é a linguagem de amor do seu marido, para você poder agir de acordo com aquilo que faz ele se sentir amado. Ele também precisa saber qual a linguagem de amor que você tem. Então, tudo isso, gente, precisa ser estudado. Tem um livro aí, As 5 Linguagens do Amor, né? Eu até tenho ele, já li uma vez, vou procurar ler novamente. E é assim, aprendendo sempre. É interessante porque nós procuramos estudar, não é verdade? Eu vou ser professora, eu vou ser médica, será engenheira, eu quero ser cozinheira, eu quero montar um restaurante, então eu vou procurar estudar sobre aquilo. E quando nós vamos nos casar, a gente não se preocupa com isso. E precisa também, gente, procurar estudar, sabe? Como é o relacionamento do homem e de uma mulher, como que é a mente do homem, como que a mulher pensa, o que agrada o homem, o que deixa de agradar. Como que eu atraio esse homem, esse marido para minha vida, né? Precisamos saber o que atrai o homem, em sua vez. O que o atrai é a nossa feminilidade. O que atrai é esse charme que nós temos, essa maneira da gente falar, a maneira que nós nos vestimos, a maneira que nós nos comportamos, entende? A feminilidade da mulher atrai o homem. E por sua vez não é diferente com a mulher. O que atrai a mulher é esse homem que mostra ser um homem forte. Nós sentimos nele que é um homem que vai nos proteger. Muitas vezes também nós olhamos a aparência também desse homem. Um homem viril, um homem que mostra que é homem, não é verdade? Hoje em dia até isso também tá um pouquinho em extinção, mas ainda tem, mulheres, ainda tem. Não se desanime, não se desespere. Confie em Deus e faça a sua parte. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Nos próximos vídeos eu vou aprofundando um pouquinho mais, tá? Nós mulheres precisamos entender que Deus fez tudo perfeito. Que nós temos um poder em nossas mãos que, se nós usarmos da maneira correta, poderemos ser felizes sim no nosso relacionamento, tá bom? A segunda parte aí dos vídeos que eu vou estar trazendo para vocês, vou me aprofundar um pouquinho mais adiante. Se você gostou até aqui, deixa o seu like, compartilha com outras mulheres e se não é inscrita no canal, se inscreva no canal também, tá bom? É isso, vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.